Deus em eterno seja glorificado. Caríssimos irmãos e também irmãs, quero saudar a todos na paz e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já fiz a minha oração e agora, irmãos, eu quero passar aqui um assunto, até um assunto um pouco conhecido, pode alguém achar que esse assunto já foi repetido, porém, devido, irmãos, à necessidade, creio que até muitos não ouviram explicar dessa maneira ainda. Eu não sou nenhum teólogo, mas dentro daquilo que o Senhor me ilumina e daquilo que eu tenho conhecimento, eu gosto de passar para os irmãos. Se precisar, vou usar a Bíblia aqui, vou usar a Bíblia para demonstrar para vocês, certo, irmãos? Aquilo que eu estou falando. Só que essa Bíblia de tradução é uma tradução que fala King James, certo, irmãos? Muitas pessoas usam a João Ferreira de Almeida, não tem problema. Eu uso esse King James, mas também tenho a Ferreira de Almeida, tenho a Judaica, enfim. Tenho outras Bíblias de outras traduções. E a Bíblia de estudo também, e a Bíblia em hebraico mesmo, escrito em hebraico. Então, irmãos, diz respeito à igreja. Alguém perguntou, qual foi a primeira igreja? Quando nasceu a igreja? Irmãos, a palavra igreja é uma palavra que vem do grego, certo, irmãos? Que significa um ajuntamento de pessoas. Então, a igreja, na verdade, somos cada um de nós quando nos reunimos em qualquer lugar que Deus prepara. Nós podemos nos reunir numa casa, nós podemos reunir num salão, nós podemos nos reunir em um salão grande ou pequeno, mas houve uma forma que os homens materialmente usaram e começaram a chamar os prédios que eles construíam, como ali dentro se reunia o povo para louvar a Deus, eles começaram a chamar aquilo de igreja. Mas na verdade, aquele prédio, dentro da minha concepção, ele deveria ser chamado casa de oração. Nem casa de Deus, irmãos, porque casa de Deus é o nosso coração. Ele tem que ser chamado casa de oração. Nós não vivemos mais no tempo do Antigo Testamento, onde o Senhor mandou construir o templo. E queiram os irmãos saber, só houve 2 templos que Deus permitiu que fosse construído para o eterno, até o dia de hoje, que foi o templo de Salomão e depois o templo que foi conhecido como templo conhecido em Jerusalém, que também foi feito ali no Monte do Templo, onde há hoje uma mesquita. Foi construído na época de Herodes, irmãos, quando Pilatos era governador ali de Jerusalém. Depois ele foi destruído para cumprir aquilo que o Senhor Jesus Cristo, que Yeshua HaMashiach, disse, que não ficaria ali pedra sobre pedra, que não seja derribado. Os irmãos podem procurar lá em 24 de Mateus, os irmãos vão encontrar o que eu estou falando. Leia o capítulo todo, vocês vão encontrar onde fala que o Senhor disse que não ficaria ali pedra sobre pedra que não seja derribada. Agora, na atualidade, estão querendo construir novamente o templo. Isso é um sinal da volta de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual virá em nuvens para buscar a sua eleita, a sua igreja. Então, irmãos, nós sabemos que as coisas estão caminhando para isso, para a construção do 3º templo. E nós sabemos também que está caminhando para a chegada do homem do pecado, que é o anticristo, certo, irmãos? Se levantará contra tudo o que se chama Deus. Porém, irmãos, o que eu quero explicar aqui é que alguém queria saber quando foi fundada
a igreja? A igreja foi fundada na cruz. A igreja, nós fomos fundados, fomos alicerçados, somos hermanados através do sangue vertido da cruz, através de nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, quando Ele derramou seu sangue, lavando o pecado da humanidade, e depois sendo Ele sepultado, para que se cumprisse aquilo que estava escrito, que como ovelha muda levada ao matadouro por aquele que o tosquia, não abriu a sua boca. Tomou sobre si as nossas enfermidades, e o castigo que nos dava paz Ele levou. Tomou o castigo no nosso lugar e também morreu no nosso lugar. Se vocês lerem 53 de Isaías, ali vai estar claro essa profecia muito antes do Senhor Jesus Cristo, de Yeshua, nascer aqui na terra. Isaías já havia profetizado a respeito. Quando ele ressuscitou, logicamente, irmãos, ele já tinha um grupo formado de apóstolos, de discípulos, a qual por alguns anos ele ficou aqui na terra, os doutrinando, os ensinando e dando para eles uma formação espiritual, preparando eles espiritualmente para que eles dessem continuidade a esta obra, a qual iria fundar, ou melhor, a qual iria continuar. Quem fundou foi o Senhor Jesus, ele é a pedra fundamental. Queria continuar o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o ministério da reconciliação com Deus, que todos devemos ter. Você diz que não tem ministério, você está enganado. Você tem. Se você se reconciliou com Deus, o teu ministério, o maior ministério, não é de presbítero, não é nada disso. O maior ministério é o ministério da reconciliação. Porque nós tínhamos que ser reconciliados para poder entrar no céu, porque estávamos no pecado. E no céu não entra pecado. Quando eu digo céu, não quero dizer esse firmamento. Isso é uma forma de expressão, certo, irmãos? Mas vamos falar sobre algumas coisas aqui da Terra. Os arqueólogos, irmãos, depois, vamos dizer, de algum tempo, dizem ter encontrado, isso aí é arqueologia, história, dizem ter encontrado a primeira igreja cristã do mundo. Eles dizem ter encontrado a primeira igreja cristã. Claro que a igreja é um ajuntamento de pessoas, mas eles começaram a chamar os locais onde o povo se reunia de igreja. Então eu vou falar assim para que vocês possam entender. Dizem os arqueólogos, através de estudos, e anunciaram até que encontraram uma caverna no norte da Jordânia, que pode ter sido o local onde a igreja mais antiga, uma caverna no norte da Jordânia, pode ter sido o local mais antigo. Não podemos dar uma afirmação assim, nítida, porque os apóstolos já se reuniam em Jerusalém e em outros lugares. Mas a arqueologia diz que quando os apóstolos começaram a passar perseguição em Jerusalém, eles fugiram para a Jordânia. Para quem já esteve em Israel sabe que a Jordânia não é longe de Israel. Eles fugiram para a Jordânia, irmãos, e no norte, ali eles puderam encontrar um local onde tinha uma caverna, e ali eles então começaram a se reunir. Aquela caverna muito antiga foi usada, irmãos, pelos discípulos do Senhor Jesus Cristo para reuniões. Não era um prédio, foi dentro de uma caverna. Irmãos, e ali se escondiam, ali eles louvavam a Deus, ali eles oravam, porque eles estavam sendo perseguidos para serem exterminados. Houve uma grande perseguição, logo depois da morte de nosso Senhor Jesus Cristo e da sua ressurreição.
A Paulo ele disse: ide por todo mundo pregar o evangelho. Foi feito assim, conforme ele falou, mas muitos dos seus apóstolos, dos seus discípulos, passaram por muitos sofrimentos, até sofrimentos de atrocidade, irmãos. Foi praticamente um genocídio, uma coisa... Mataram muita gente, por causa da fé em Jesus Cristo. Não porque eles eram algum criminosos ou porque eram, não. Apenas por crer no nome de Yeshua HaMashiach, que é em hebraico. Nós podemos falar Jesus Cristo porque foi transliterado para o grego como Jesus e depois para a nossa língua como Jesus. Então nós falamos Jesus Cristo, certo, irmãos? E eles então, irmãos, passaram por esse processo, se escondiam nas cavernas. Isso foi praticamente no primeiro século já. Houve essa dispensação, ou melhor, essa fuga, tiveram que se espalhar, irmãos. Mas tudo isso era permissão de Deus, porque o Evangelho não podia ficar centralizado num lugar só. A palavra de Deus tinha que se espalhar por toda a terra. No primeiro século, então, aconteceu tudo isso. E segundo especialistas e arqueólogos, as igrejas mais antigas, quer dizer, quero voltar novamente a falar, igrejas não quer dizer grupos, mas os lugares aonde eles se reuniam, mais antigos, irmãos, da era cristã, era essa caverna subterrânea. Ela foi datada, irmãos, de um período de 33 depois de Cristo. Os arqueólogos, perdoa que é uma palavra difícil de falar. Foi datada 33 depois de Cristo. 70 depois de Cristo. De 33 a 70 depois de Cristo, ali eles se reuniam e também se reuniam em outros lugares onde Deus preparava, porque, irmãos, os cultos, na verdade, eram cultos domésticos. Nenhum apóstolo, nenhum discípulo, nem o Senhor Jesus Cristo, ele deixou um nome denominacional para que nós tivéssemos, dizer assim, eu sou de tal denominação. Não existia isso. Isso foi uma coisa que o homem criou, certo, irmãos? Hoje, essa caverna, irmãos, ela está debaixo de um templo romano, certo, irmãos? Ela se acha debaixo do templo romano, em Riab, no norte da Jordânia. Então, tem o templo romano, você desce lá, dá para visitar lá, chama Riab, certo, irmãos? E o templo romano do lado de cima, certo, irmãos? Construíram. Os cristãos fugiam de Jerusalém naquela época e iam, ainda não tinha nenhum templo romano lá, porque não existia, irmãos, essa doutrina romana. Essa não é a doutrina cristã primitiva. Então eles iam para lá, e iam para outros lugares também, e se reuniam conforme Deus preparava, conforme está escrito aqui em Atos dos Apóstolos. Eles partiam o pão nas suas casas. Isso nós achamos aqui, irmãos. Atos 2, versículo 46. Isso nós achamos aqui. Atos 2, versículo 46. Pode ser que haja uma diferença, irmãos, em algumas palavras, porque essa Bíblia que eu vou usar aqui é a King James, ok? Pode ser que você tenha a outra Bíblia, eu tenho a outra aqui também, mas eu vou ler nesta. 2, versículo 46. E eles perseveravam diariamente em comum acordo no templo e partindo pão de casa em casa, comiam o seu alimento com alegria e singeleza de coração.
Eles partiam o pão de casa em casa. Então esse templo que está escrito aqui foi algo de tradução, porque não existia templo, certo, irmãos? As reuniões eram feitas de casa em casa. Não existia templo cristão. O templo somos nós. O Senhor Deus disse: o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas cada tradução, às vezes o tradutor, ele, de acordo às palavras, eu quero deixar claro, irmãos, que existem as culturas e as linguísticas de cada nação, elas divergem em algumas palavras. Tem palavras aqui em Portugal mesmo que eu falo português do Brasil, mas se a pessoa me falar aquela palavra no português do Portugal, eu não vou saber o que ela está falando, porque ela tem um outro sentido. Os irmãos estão entendendo? Então tem até palavras que são palavras feias, irmão. E nós não podemos usá-las aqui, porque senão seria aquele que é brasileiro ia falar: nossa, irmão, está falando um palavrão. E para eles aqui aquilo não é palavrão. Então nós temos que ter cuidado na compreensão do texto. Não existia templo cristão. E aqui está claro, irmãos, que eles partiam o pão de casa em casa. Por quê? Porque eles se reuniam nas casas. Quando Paulo levantou o presbitério, existia uma cidade. Vamos supor que ali tinha um grupo de cristãos, uma comunidade cristã. Então o que ele fazia, irmão? Ele levantava um presbítero. O que é presbítero? É ancião, para quem não sabe. A palavra presbítero e ancião é a mesma coisa. A palavra presbítero é ancião em grego, no sentido religioso, no sentido eclesiástico. Certo, irmãos? Então esses cristãos, irmãos, se reuniam de casa em casa. E ali eles faziam os cultos, partiam o pão, quer dizer, faziam a ceia, certo, irmãos? E na casa desses cristãos seria também o local para adoração. Assim como naquela caverna, a princípio, muitos cristãos moravam ali por medo da perseguição e também era o local de adoração. Por isso que eu digo que a primeira igreja cristã nasceu na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. E os primeiros cristãos se reuniam em igrejas domésticas. É claro que existia uma liderança, que eram os presbíteros, que ocupavam então a sua vida em dar atendimento àquele rebanho que morava naquela comunidade, naquela cidade, mas muitas das vezes eles tinham que fazer as coisas escondidos, porque senão eles eram pegos e poderiam ser mortos. Entende, irmãos? E logo, irmãos, essa comunidade, quando ela se reunia num local, ela era chamada de assembleia ou de congregação. Por quê? O que é uma reunião de pessoas? É uma assembleia. O que é uma congregação? É uma reunião de pessoas. Tanto é, irmãos, que há um erro muito grave. Tem uma igreja que fala assim: congregue na sua comum congregação. Isso não existe, irmãos. Quando Paulo falou que não deixemos a nossa comum congregação, como é costume de alguns, vejamos para quem Paulo estava escrevendo. Pegue a sua Bíblia e veja lá em cima para quem Paulo estava escrevendo. Ele estava escrevendo para os hebreus. O que é hebreus? São descendentes de Éber, que são a linhagem de judeus. Hebreus são judeus, certo, irmãos? Então ele estava escrevendo para os judeus. E os muitos judeus que haviam crido achavam que deveriam manter aquele comum costume de reunião de ainda oferecer holocausto, guardar dias e se circuncidar. Então Paulo, ele percebeu que muitos daqueles que eram gentios, estavam sendo influenciados
por aquele grupo que em uma comum reunião achavam que os gentios tinham que se circuncidar e etc, etc. Então Paulo escreveu uma carta: não deixai a vossa comum congregação. Tanto é que se você pegar numa outra Bíblia, você vai encontrar: não deixai a vossa comum reunião, como é costume de alguns. Eles deixavam aquela reunião que já estavam acostumados, iam se reunir com outro grupo que tinha um outro costume de reunião. Certo, irmãos? Paulo não condenou o outro grupo, apenas disse que aquilo não era preciso para os gentios. Isso tem um fundamento, irmãos. Eu conversei com um rabino messiânico e disse para ele desta forma. Inclusive recebi um convite dele agora para ir num seminário a qual ele vai fazer, acho que na França, se eu não me engano, mas eu não tenho condições. Irmãos, e esse rabino, ele é messiânico, ele crê em Jesus Cristo, ele crê no Messias, certo, irmão? E é judeu, mas já crê em Jesus Cristo. Recebi convite, está aqui no meu WhatsApp. Irmãos, e ele me explicou, ele é muito inteligente, também escritor, arqueólogo, fala 7 idiomas. Ele me explicou, irmãos, que cada um deveria ficar na vocação a quem foi chamado, a que foi chamado. Porque eu perguntei para ele sobre a circuncisão e a incircuncisão. Ele disse o que Paulo disse, o que é circuncisão e o que é incircuncisão. Se você é circunciso, o que é ser incircunciso? É não ser circuncidado. O que é ser circuncidado? Com todo respeito, é cortar aquela pelezinha que há sobre o prepúcio do órgão masculino do homem. Isso era um mandamento. No 8º dia tinha que se levar para o sacerdote e ele fazia aquele trabalho. Mas veio o Senhor Jesus Cristo e ele nos circuncidou através da sua morte na cruz. Quer dizer que tanto a circuncisão como a incircuncisão é para Deus. Quer dizer, se eu for um incircunciso no sentido não for circuncidado, no sentido daquele prepúcio, não tem problema nenhum, porque eu já fui circuncidado na cruz com Cristo. E se eu for circuncidado, também não tem problema nenhum, porque tanto a circuncisão como a incircuncisão não vai me dar a vida eterna. Quem dá a vida eterna é Jesus Cristo. E esses cristãos estavam achando que deveriam fazer estas coisas, então se reuniam de uma outra forma, num outro costume, não na forma comum, como Paulo estava ensinando. Por isso que ele disse: não deixai a vossa comum congregação, a vossa comum reunião, como é costume de alguns. Agora existem denominações que pegaram esse comum para prenderem você, certo? Dentro do sistema religioso, por causa do quê? Por causa da sua oferta. Porque se você sair no dia do culto daquela denominação e for para outra, logicamente que a sua oferta vai ser depositada na outra, muitas das vezes. Então surgiu esse tipo de culto, essa doutrina que não tem nada a ver com a Bíblia, que é uma heresia, e muitos não sabem porque não estudaram e não buscam conhecimento escritural, certo, irmão? Estou falando isso com toda a certeza. É bom vocês saberem, irmãos. Os cristãos, Paulo não construiu igreja, Pedro não construiu igreja, Pedro nunca foi papa. Dizem que Pedro foi o primeiro papa. Não, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Há, sim, uma suposição que Pedro esteja enterrado ali debaixo da Basílica de São Pedro no Vaticano e que ele foi sepultado de cabeça para baixo. Isso há uma suposição, porém eu não posso afirmar porque aquilo que eu não tenho certeza. Dizem alguns historiadores, inclusive alguns teólogos, então eu não posso entrar nesses assuntos e não estou aqui para falar de religião de ninguém, estou aqui para falar de Jesus Cristo. Então, irmãos, o problema atual hoje, há um problema muito grande hoje nas igrejas, principalmente nas igrejas evangélicas.
Igrejas, se eu quero dizer prédios, porque, irmão, se nós formos olhar o que está acontecendo hoje, tudo vai terminar como começou. Vocês estão vendo aí o que está acontecendo no mundo, vocês estão vendo aí rumores de guerra. Agora há poucos dias, um país, não vou ficar citando o nome de país aqui, invadiu outro país, está um problema muito sério, as nações estão preocupadas e nós, nesse momento de turbulência, nós devemos estar mais em oração. Alguém pode me dizer, mas então, aonde eu vou congregar-me? Irmão, imaginemos que haja uma grande guerra. Todas as denominações forem fechadas. Você vai ficar sem congregar? Eu não fico, nem um dia sem congregar. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor Jesus, Ele está junto. Onde estiver 2 ou 3 é uma igreja. Não precisa ter paredes. Esses dias eu fiz um culto na beira do rio. Aonde que você viu Jesus Cristo pregando dentro de uma igreja ou de um templo? Quando ele chegou no templo, já a primeira vez houve uma grande confusão, porque ele foi contra os cambistas. Certo, irmão? Toda vez que o Senhor Jesus, que Yeshua, ia no templo, ele saía de lá, até às vezes tinha que correr porque queriam matá-lo. E muitos hoje investem altos valores em templos de pedra, sendo que esses valores deveriam ser investidos em homens espirituais que realmente desejam levar a palavra da vida eterna. A palavra da vida eterna tem que ser proclamada, irmãos, a todos os homens. Os homens têm que saber que Yeshua HaMashiach é o Salvador do mundo, que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. E se eu ficar dentro de 4 paredes, eu estou aproveitando aqui a tecnologia, mas eu não sei até quando. E se eu ficar aqui dentro de 4 paredes, como é que eu vou anunciar o Evangelho, irmãos? É momento do cristão se colocar, irmãos, em prontidão espiritual. É momento de guerra. Não estou dizendo de guerra, está tendo guerra imaterial, mas entenda, há momentos de guerras espirituais, não guerras carne contra carne, não. Guerras espirituais, em que nós temos que lutar contra espíritos malignos, temos que lutar às vezes contra a nossa própria carne, contra o nosso próprio ego, contra o nosso próprio eu, porque às vezes precisamos, às vezes até da parte material para fazer alguma coisa, e não temos, irmãos. Alguém pensa que todos são farinha de um mesmo saco. Não é assim, porque você viu naquela denominação um determinado pregador, não vou citar nome, ter casas boas, carros bons, andando de avião para cima e para baixo. Você acha que todos são assim? Quantas vezes eu já dormi sentado dentro de rodoviárias? Quantas vezes eu dormi dentro de aeroportos, no chão, irmão? Digo isso diante de Deus para a glória do Senhor. Quantas vezes não passei fome? Hoje vocês veem o gordinho aqui, mas quantas vezes eu passei fome? Quando fui para a África mesmo, eu cheguei a passar fome, irmão. Para evangelizar. Não estou triste por isso, mas às vezes fico triste porque hoje eu gostaria de estar fazendo um trabalho melhor, mas me falta recursos. Então alguém acha que nós estamos querendo viver do Evangelho financeiramente. Desconhece a nossa índole, desconhece a nossa personalidade, porque muitos, eu posso dizer que tem muitos aí no canal que já me conhecem. Faz tempo que eu não vejo darem comentários, mas eu tenho certeza que aqueles que me conhecem mesmo sabem que eu nunca fiz isso. Se eu fizesse isso, hoje eu seria um homem muito rico. Mas agradeço a Deus que a maior riqueza que eu tenho no meu coração é ter fé nesse Deus maravilhoso, no eterno, crer em Yeshua e saber, irmãos, que se uma alma se salvar,
por uma pregação, para mim já é de grande valia. Então, irmãos, o problema hoje nas igrejas evangélicas, voltamos lá nessas denominações, é que as pessoas, eles querem ter títulos. Enquanto não tem título, ele demonstra ser uma pessoa esforçada e tanta coisa. Irmãos, tem pessoas que ligavam para mim quase todo dia. Recebeu o título, nunca mais ligou. É verdade. Não é um só, não. Recebeu o título, nunca mais ligou. Agora não precisa mais do meu aval para alguma coisa. Quer dizer, não é verdade, irmãos, que essa pessoa seja sincera ou não seja sincera. Eu não sei, Deus é que sabe, ou não teve tempo. Quantos amigos que eu tinha que viajaram comigo até para o exterior e que Deus preparou de ir comigo mesmo e não me pagou nada, foi Deus que preparou de eu pagar ainda algumas coisas. Quantos que não lembram nem que a gente existe, irmão? Nem para perguntar como vai, nem para nos saudar, mas nós não fazemos nada querendo esperar alguma coisa de alguém, porque nós sabemos que o ser humano é assim mesmo. Mas o maior problema é esse. A pessoa quer ser ancião, presbítero, e depois que chega com esse título, ao invés de se diminuir, porque a pessoa que tem esse título, ele não deveria ser maior, ele teria que se diminuir. Porque se ele veio para servir, ele é menor do que aquele que está sendo servido. Mas ao contrário, ele veio para servir, mas ele quer ser servido. Ele acha que ele é uma autoridade máxima e que todos têm que, quando ele passar, bater continência. E não é assim. Ele, como um homem de Deus, como um servo, servo já diz tudo, tem que servir. Logicamente que nós não somos de ferro. Há momentos que nós temos que descansar o nosso corpo. Eu confesso que até fiquei enfermo de tanto que eu me dediquei numa denominação. Hoje eu me dedico, mas me dedico não para uma denominação. Hoje eu me dedico para a igreja chamada Jesus Cristo. Igreja chamada Jesus Cristo, sim, aonde Deus prepara que eu possa me reunir em nome do Senhor Jesus Cristo, ali é a igreja, é a minha igreja. Eu não quero mais depender de CNPJ, eu não quero mais depender de nada disso. Quero depender de Deus. Não ganho salário para pregar o Evangelho, coloco minha conta aí para quem sente de ajudar, porque tenho compromissos de viagem, tenho compromissos não só de viagens, mas aqui dentro mesmo de Portugal, e não dá para fazer como muitos pensam, que nem eu ouvi esses dias um irmão falar que deixa eu dar um tanque de gasolina para isso, para aquilo. Não dá para fazer isso, não. Uma, eu não tenho carro, e outra, se eu tivesse também, os lugares que eu tenho que ir é longe. Se bem que aqui em Portugal há facilidade de transportes, porém nós temos dificuldades. Nós estamos aqui chorando e nem mendigando, irmão, porque é o Espírito de Deus que movimenta as coisas. E cada um deve saber aquilo que Deus coloca no seu coração. Se a pessoa não obedeceu a Deus, não fez o que Deus colocou no seu coração, nem cumpriu o seu propósito, isso não é problema meu, irmãos, eu não tenho nada a ver com isso. Só sei uma coisa, cada um vai ter que dar conta daquilo que falou diante de Deus. Não é comigo, eu não tenho nada a ver com ninguém. Faça aquilo que quiserem, irmãos. Não sejamos, irmãos, como esses que querem só apenas ter títulos ou carteiras para dizer que tem algum compromisso. Para mostrar a carteira, o que eu tenho de carteira ali, eu nunca mostrei isso para ninguém.
só se precisar para entrar num hospital e etc. Mas, graças a Deus, no Brasil eu nem precisava, já me conheciam quase todos os hospitais, porque na cidade que eu morava, claro, porque ali visitava muitos hospitais. O vídeo está ficando longo, meus irmãos. Então, irmãos, sejamos cristãos. Cristãos quer dizer que cremos em Cristo. Lá em Israel fala messiânicos, que crê no Messias. É a mesma coisa. É o mesmo, certo, irmãos? Mas já em palavra cristão, os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez em Antioquia, ou Antioquia, né? Lá eles foram chamados pelas primeiras vezes cristãos. E também eles partiam o pão juntos, comiam de casa em casa, como nós lemos aqui em Atos 2:46. Fica aqui esse pequeno estudo, irmão, ficou longo, mas para você entender que você está ligado em Cristo Jesus, que você pode se reunir sim na sua casa. Se aonde você está, você percebe a contaminação, fuja da Babilônia, do sistema religioso que está contaminado por toxinas malignas espirituais. E sirva a Deus, nem que for na sua casa, você, a sua família, ou um grupo de irmãos. Vão te perseguir? Vão sentir falta da tua coleta. Certo? Você sente de ajudar alguém? Ajude você. Não sente? Não faça nada. Faça apenas aquilo que Deus te mandar. Eu faço esse vídeo como um estudo, demonstrando aqui a compreensão para você do que é ser uma igreja. Uma igreja que se ama, que é amada e que pratica o amor ao próximo e vai buscar aquele que está ferido. Isso que Deus me dá. Deus em eterno seja glorificado e que o eterno Rei de Israel reine sobre nós para todo sempre. Amém.